muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biocchini, estou hoje aqui com a Sol e com o Lucas do Tribe Zen para a gente continuar olhando nos olhos das feridas emocionais. Hoje estamos chegando na nossa última ferida e eu espero que vocês tenham se identificado e se reconhecido e ganhado consciência sobre o seu lado luminoso e o seu lado desafiador em cada uma das feridas que a gente já viu. Estão animados? Animados, hein? Mais uma e eu tô assim já sentindo aqui no corpo, já alguma coisa tá mexendo. Eu também tô sentindo, desde o momento que você falou qual seria a ferida que a gente vai falar aqui. E é muito interessante porque eu sinto que cada sessão aqui é uma sessão de terapia. Cada episódio é uma sessão de terapia. É, literalmente. Muito bom, gratidão, Nanda, pela oportunidade. Gratidão, gente. Bora lá, então. Bora. Falar sobre a ferida da traição. Ai, meu Deus, essa palavra. Dá até uma tensão, né? Hoje a gente vai falar desse grande medo de ser trocado, de ser excluído, de não ser bom o suficiente, que leva a um traço de perfeccionismo, de controle, e que dentro da abordagem terapêutica que eu trabalho, a gente chama de um traço de rigidez. Então vamos descobrir como é que essa ferida se forma lá na nossa infância. A última ferida que vimos, que foi da humilhação, a gente falou que se formava ali por volta dos 3 aninhos de idade. E agora a mielinização da coluna vertebral está chegando na base da coluna, no cóccix. E vai acontecer ali entre os 3 anos e meio e 5 anos de idade. E é um momento que essa criança começa a perceber que o mundo acontece em duplas. Ela começa a perceber que existe ela, o papai e a mamãe. E que se formam casais e duplas. Só que nessa cena, ela, o papai e a mamãe têm um triângulo. E aí começa a haver uma competição, uma disputa pela atenção nesse triângulo, porque a criança também quer a sua dupla. Então, a maior parte das vezes, a menina vai fazer essa projeção em relação ao pai e o menino em relação à mãe. Sendo que é um momento que esse pai está trazendo a princesinha do papai, a menininha do papai, e de repente esse pai tem outros compromissos, ele vai trabalhar, ou a criança pode interpretar ainda que eu recebo o amor do meu pai, mas o relacionamento, o casal está com a minha mãe e não comigo. E ela começa a viver essa triangulação, que vai dar origem ao complexo de Édipo. E nessa triangulação, ela começa a enxergar o mundo em triângulos, acreditando que as pessoas são trocadas. E que se eu não for o melhor ou a melhor, eu vou ser trocada nessa relação. Bateu aí? Nossa, muito. Só fui confirmando aqui. Sim. Nossa, maravilhoso. Profundo isso aí. Como que bateu aí pra você? Ainda não sei dizer, tô só sentindo. Tô vendo o que isso remete, quais são as imagens, sensações que vêm pro meu corpo, porque vamos pegar mais informações pra investigar isso. Depois eu também quero saber, né, se você vai trazer aí nesses sintomas, por exemplo, se tiver um outro fator, por exemplo, a vinda de um irmãozinho nessa fase, também se isso influencia. Então. Sim, sim. A vinda do irmãozinho sempre influencia, porque é o foco de atenção. Né? Ainda mais se esse irmãozinho tiver algum desafio de saúde, alguma questão mais delicada. Mas aqui nesse momento a gente está falando exatamente desse triângulo e determina muito da forma como essa pessoa vai olhar para os relacionamentos dela na vida adulta. Então a gente falava aqui, muitas das questões do controle, do ciúme, vêm dessa memória, né? Então, eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor para garantir essa relação.
de casal, essa relação em dupla com o meu pai ou com a minha mãe. Percebe? Então vem aqui um movimento de uma pessoa que ela tem bastante energia de ação, bastante energia de execução. Ela tem visão, ela tem agilidade, ela tem velocidade. E quando precisa, ela coloca a mão na massa ou as pernas na massa, como eu gosto de dizer, porque essa pessoa tem pernas. Como a mielinização da coluna vertebral tá na base, tá no cóccix, é uma irradiação para as pernas. Ela tem musculatura, ela tem um bumbum firme, empinado, redondinho, as pernas bem torneadas. Então, quando a gente vai olhar para a expressão da mente no corpo, né, que é o formato do corpo dela, é um corpo bem harmônico, bem curvilíneo, aquele corpão violão, a musculatura bem torneada. Você enxerga o desenho da musculatura do corpo dela, mesmo que ela não vá para academia. Percebem isso? A essência do corpo dela já é torneada. Diferente do que a gente falou no traço da humilhação, por exemplo, que o masoquista, né, ele tem as pernas grandes e firmes, mas você não vê esse torneado. Tem uma sensação mais de pesado. As pernas do rígido, ela já te dá essa sensação do movimento. Tem uma coisa que já associa diretamente na ação. Por quê? Porque é uma pessoa, gente, que está sempre em busca de um aprimoramento. Ela está sempre querendo ser melhor e ela está sempre querendo o melhor para o mundo. Ela quer que as pessoas sejam suas melhores versões também e venham junto com ela. Então aqui tem um grande superpoder. É uma pessoa que ela quer pertencer, ela quer fazer parte, ela quer ser a escolhida. Acho que essa é a melhor palavra. Sim. Ela quer ser a escolhida. Então ela gosta de brilhar. E quando ela tá dentro do seu poder, no seu lugar de brilho, ela sobe no palco, ela adora um palco. E ela brilha, gente. Ela irradia. Ela preenche todo o ambiente com a tua força. O olhar de quem tem esse traço de caráter e essa memória, ele conecta. Ele conecta profundamente, mas diferente do traço oral, que é um olhar que conecta, mas é um pidão. Você lembra disso, né? Aquele olhar pidão. O olhar do rígido é algo mais sedutor. Ele te olha e conecta como que se mandasse uma mensagem assim: você não tem ideia do que eu posso te oferecer. Que legal. Você não tem ideia do que eu posso proporcionar para você. Autoconfiança forte. Tem uma autoconfiança quando ele tá no seu lado luminoso. Ele ou ela, né, Lucas? Porque aí vem o outro lado da dor. Quando tá na dor, é uma insegurança tremenda. Nossa. Então tem uma musculatura, tem todo esse porte que quer passar uma imagem de plenitude, de domínio, de controle, sabe? De firmeza. Mas lá no fundo tem um grande medo de ser trocado. Então lá no fundo existe uma insegurança. Uma profunda insegurança. E quando essa pessoa tá na dor, gente, ela vai ficar extremamente avaliativa, crítica. Comparação. Ela vai ficar questionadora. Por quê? Porque ela tá com medo de ser trocada por uma outra pessoa. Que ela acredita que seja melhor. Que ela acredita que seja melhor. Nossa, sou eu todinha. Por isso que você tava aí com as borboletas no estômago, né? Muito, porque algo que me incomodava muito quando eu era mais nova e que depois que eu entrei no processo de autoconhecimento, que eu achei que tinha amenizado por algum motivo, mas volta às vezes, me visita, é a crise de ciúmes. E eu falo, gente, mas por que isso tá vindo ainda? Da onde tá vindo esse medo? E aí alguns processos, assim, eu fui entendendo também o fator histórico, assim, de família. Várias mulheres foram traídas, foram trocadas. Então eu sinto que é algo já que vem de família, mas que eu gostaria de trabalhar muito, porque eu acho que até o sentimento que a gente estava falando aqui, né? A emoção primordial. Sim. Ela vem às vezes e eu não consigo controlar. A emoção associada a esse traço de caráter, adivinhem qual é? Ai. É a raiva.
Porque a raiva, ela traz essa energia da ação, né? Total. E o que acontece quando essa pessoa faz, ela dá o seu melhor e ainda assim ela é trocada? É uma inundação de muita raiva, né? Então percebam que lá no primeiro episódio a gente falou desse cuidado no autoconhecimento que te leva para uma busca infinita de melhoramento. O traço de caráter rígido é essa pessoa, que ela vai assim até o infinito. Nunca tá bom o suficiente, porque tem uma competição, Sol. E uma competição, gente, que às vezes ela nem sabe com quem que ela tá competindo. Às vezes é com ela mesma, é um movimento de autossuperação, de autocrescimento, que tem um lado luminoso, de uma mentalidade de crescimento. Mas a gente tem que estar atento ao excesso e ao extremo, porque senão essa pessoa nunca vai se sentir realmente feliz, satisfeita, plena. Percebam que ela tem um traço do perfeccionismo, mas o perfeccionismo aqui para ser a melhor. É diferente do perfeccionismo do masoquista. O perfeccionismo do masoquista é para evitar o erro. Que eu me identifico mais nessa pegada. Não é tanto para ser o melhor, eu sinto, né? Mas para evitar o erro, para não ser falhar. exposto, para não falhar. Isso. Exato. Isso. Aqui não, é para ser o melhor. Tanto que o masoquista, quando ele encontra uma estratégia que funciona, ele vai repetir aquela estratégia pro resto da vida. O rígido não. Porque ele tá interessado em quê? Na conquista. Sim. No desafio. E esse do ser o melhor, nossa, me veio até uma chave aqui, porque ele faz tanto, às vezes, aconteceu comigo, de fazer tanto pelo outro para ser visto como melhor. E aí, quando acontece um rompimento, fala assim, nossa, mas como que você pôde romper comigo se eu fiz tudo isso? Eu fiz tudo por você e Sim. cobrando a conta, né? Você vê que tem um excesso de doação e essa doação não é por um amor genuíno e desinteressado. No fundo, esse excesso de doação é uma tentativa de controle para poder receber, para se sentir digno e merecedor de receber o amor de volta. A gente vai falar mais sobre isso, dando spoiler, aqui no próximo episódio, porque aqui tem exatamente o arquétipo da salvadora, que a gente vai mergulhar mais a fundo no próximo episódio, fazendo essa associação entre o traço de caráter e o arquétipo que se desenvolve como estratégia de sobrevivência. Maravilhoso. Que legal. A questão da traição, Sol, é assim, ó. Todos os traços podem trair, tá, gente? Não vamos classificar ou rotular Sim. que o rígido ou que tem essa memória da traição é só que vai trair. Mas, por exemplo, se acontece uma traição no oral, ele só se sente abandonado. E ele vai chorar e vai se sentir triste e abandonado. E ele não quer saber de mais nada. O rígido não. Ele quer saber quem foi. E sabe por que ele quer saber com quem foi? Para ver o que ele precisa melhorar. Para da próxima vez ele ganhar. Nossa. Para da próxima vez ele não ser trocado. Então percebam que no lado da dor, a ferida é muito dolorida. Porque é como se essa pessoa tivesse um chicote, né, nas mãos e ela tá o tempo inteiro se cobrando. É mais, não tá bom o suficiente, falta um pouquinho, é ainda melhor, precisa ser ainda melhor, né? Sim. Então no excesso tem uma crueldade aqui, que vaza muita energia. Muita energia. Essa pessoa, por enxergar a vida em triângulos, ela tá sempre dividida. Ela tem um grande desafio de confiar e de se entregar na relação que está acontecendo aqui e agora. Seja a relação de casal, seja nos projetos, seja na relação de trabalho. Ela está sempre com uma segunda opção. Vocês percebem? Ela está sempre buscando uma segunda opção. Então, eu tenho o projeto aqui com vocês, com o Lucas e a Sol, mas ao mesmo tempo eu vou ter um outro projeto com uma outra pessoa que faz podcast aqui para garantir que eu não vou ser traído ou trocado. E se eu for trocado, eu já tenho um outro caminho. Entendi. Percebe? Tem sempre um medo. Uma estratégia. Uma estratégia que ela tá vendo a vida em triângulos e ela sempre tá dividida. E tem um desafio nesse movimento de estar dividida, porque drena muita energia. É isso que eu pensei agora, porque essa preocupação, ela desgasta demais.
E acaba limitando e travando os movimentos da vida, porque não sobra energia e ainda fica naquele receio, naquele ultra receio que impede o movimento acontecer. Nossa, quanta chave. Quanta chave. Eu já tô querendo marcar uma sessão pra ver essa ferida. Bora Muito lá. bom. Então, é muito desafiador, porque é o tempo todo com a sensação de que vai ser trocada. O corpo dela tá em um lugar e a mente dela tá sempre em outro lugar. Então, percebam assim, eu posso estar dividido dentro das dimensões da minha própria vida. Tem o trabalho, a família, a maternidade, por exemplo. E aí, enquanto eu tô no trabalho, eu tô me cobrando, porque eu deveria estar dando atenção ao meu companheiro, ou ao meu filho, à minha filha, né? Mas quando eu tô lá com a minha filha, eu tô me cobrando. Porque eu deveria estar terminando alguma tarefa do trabalho. Percebe a divisão que vem por conta desse triângulo? Sim. E aí vai gerando um movimento de muita culpa. Quando esse traço está na dor. Ele carrega a culpa de nunca estar inteiro onde de fato ele está. Total. E aqui há um caminho de treino da mente, e a gente novamente vai trazer a ferramenta de mindfulness, né? Que é uma das ferramentas que eu trabalho, para ajudar essa pessoa a se integrar inteira, corpo e mente, no momento presente. Sabendo que, enquanto ela está dedicada ao trabalho, ela está realizando o que é preciso aqui e liberando o tempo para poder ter tempo de qualidade com a sua família, se for esse o caso, né? Eu imagino que também outro desafio dessa característica seja o perdão. Porque como vem essa raiva, essa desconfiança, tudo isso deve ser desafiador perdoar. E auto-perdão também, né? Auto-perdão. Porque, tipo, nossa, eu gastei tanta energia aqui, tanta coisa eu fiz e não deu certo. E agora, o que eu faço? Exatamente. Exatamente. Nossa, esse ciclo de culpa e de também ficar buscando um culpado, né? No que te acontece, eu acho que é muito forte mesmo. Que é o que a gente vai falar no próximo. E uma coisa que você trouxe, que quando tá na dor, por exemplo, existe tanta energia, mas parece que as coisas não estão andando. Isso, sabe o que acontece? Se transforma em confusão. A energia fica parada, ela não consegue descer para a ação e fica numa confusão mental. E essa pessoa se sente perdida, não sabe mais para onde que ela tá indo quando tá na dor. Outra característica, gente, quando o rígido tá na dor, ele tem uma tendência ao controle. Quando esse triângulo tá montado, ele tá minimamente confortável e seguro, se sentindo seguro, ele vai tentar controlar para que as coisas sejam favoráveis para ele. E a energia do controle também drena muita, demanda muita, né? Porque você tá minuciosamente ali querendo controlar o incontrolável. A maior parte das coisas da vida são incontroláveis. Então, se você se relaciona com uma pessoa que tem esse traço, qual é a tua postura que pode ajudar essa pessoa a ocupar o seu lugar de brilho? É mostrando para ela que esse lado do triângulo tá seguro, tá firme. Que aqui tem um laço de vínculo consolidado, que ela pode relaxar. E aí eu vou voltar lá no episódio da 2ª temporada, que a gente falou de como estabelecer a confiança, os laços de confiança. Vocês lembram disso? Sim. Da Brené Brown. Se você está se identificando com esse traço, vai lá, procura o episódio da confiança e assiste novamente, porque lá a gente dá o passo a passo de como que você pode construir essa base de confiança nas tuas relações. Tá maravilhoso esse episódio mesmo. Recomendo. Eu sinto que esse estudo sobre a entrega, o fluxo da vida, a aceitação, é um caminho muito interessante. Até recomendo o livro A Entrega Incondicional, do Michael Singer, que é maravilhoso nesse sentido, então fica a dica. Gratidão, Lucas. É maravilhoso mesmo esse livro. Eu senti também que, por exemplo, por essa busca, né, de aprovação do outro, às vezes acaba indo num lugar até de inconsequência, quando tá na sombra. Pode acontecer, né? Tipo, uma busca por conexão, uma busca por aprovação do outro, porque não se reconhece nesse lugar de força e vai pra inconsequência mesmo, pro caos, né? Sim.
Sim, e atropela, né? O outro, invade o outro, desrespeita o limite do outro. Eu vejo assim como um trator, sabe? Vai! Porque eu tô mirando, eu tô olhando lá na frente só o resultado e o melhoramento. E vai. Né? Então, a gente precisa sempre ter o olhar de um cuidado com o excesso. Tá? É uma energia, gente, muito poderosa. São pessoas de muito poder, concordam comigo? São pessoas que realizam, são pessoas que ocupam o seu lugar, que têm poder pessoal quando está no seu brilho. São muito persuasivas, são ótimos líderes, sabe? Mas precisamos jogar a luz da consciência, porque a sombra é muito dolorida também. A gente falava aqui, antes de começar, né, o episódio, que o propósito da vida é expressar, é você criar. E essas pessoas que estão no seu lugar de brilho, com esse poder ativado, elas podem ocupar um lugar muito elevado de inspiração para muitas outras pessoas. E precisa ter uma firmeza, essa rigidez que a perna bem torneada, que esse bumbum bem durinho assim, firme, né, traz. Essa pessoa se sustenta, ela tem perna, ela vai para a vida, ela corre, ela realiza. Quando ela tá no seu brilho, ela é maravilhosa. Maravilhosa. E ela vai inspirar e trazer muitas pessoas para o seu lugar de brilho junto com ela. Maravilha? Muito legal. E aí, olha só, quando a gente pensa nas pessoas que tá gastando energia com essas características, né? Preocupação, todo esse controle e tudo mais. Se a gente pensar que talvez não seja tão a gestão do tempo, mas a gestão da energia. Então, uma dica boa para esse traço seria olhar para isso. O que drena minha energia? Perfeito. Perfeito. E o lema, né? Eu faço o que eu posso. Faço sempre o meu melhor. Porque ele tá sempre na ação. É uma pessoa que vai estar sempre na ação. Quando ela não tá na ação, vem uma sensação de que eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo oportunidade. É um fazedor, É um né? fazedor. Fazedora. Muito fazedor e fazedora. Né? Assim como o masoquista também é um fazedor. Sim. Tem uma similaridade. Vocês percebem? A ferida é diferente, as entrelinhas são diferentes, mas a forma como se manifesta em comportamento tem uma certa similaridade. E esse fazedor ou fazedora, por exemplo, eu tô vendo aqui, eu tô identificando algumas coisas e já vou fazer umas perguntas. Que quem tá ouvindo provavelmente às vezes pode se identificar. Quando às vezes tá num lugar de desequilíbrio, esse fazedor ele pode entrar nesse lugar de fazer, às vezes até mesmo fazer o que não precisa ser feito. Ou entrar às vezes num lugar de multitarefa, como fuga para não ficar tanto na mente aqui, comparação e essas narrativas que às vezes a gente começa a criar. Então, Perfeito. É a estratégia. É a estratégia desenvolvida para não entrar em contato com a dor. Com a dor de não se sentir suficiente, que vai levar ao medo de ser trocado, excluído. Percebem a diferença? É diferente da sensação de ser abandonado. Entendi. E essa raiva, ela esconde o medo. Ela esconde. Ela esconde o medo. Entendi. Nossa. eu acredito nisso. O primordial é o medo. É. Maravilhoso. E aí, gente, tem aquele olhar, né? Muito clássico, quando a gente vai olhar... Vou falar aqui sobre o feminino, mas os homens vão se encaixar também, né? A filhinha do papai. A filhinha do papai ou a filhinha sem papai. Vou explicar, porque no fundo, leva para a mesma ferida que vai levar a um traço de caráter rígido, tá? Antes de começar nesse raciocínio, são pessoas muito belas. Os traços são muito harmônicos. O corpo dela é todo curvilíneo. E imagina assim, aquelas pessoas que são muito belas e lá no coração delas, talvez sejam as que tenham a sensação de que não são belas e que são insuficientes e que são feias. É duro isso, né? É muito duro isso. Então, a filhinha do papai, nessa triangulação, ela tá ocupando o lugar da mãe. Ela quer ocupar o lugar da mãe. Provavelmente essa mãe tá trabalhando, essa mãe ela tem uma dedicação fora que não tem tanto tempo para essa filha, ou a mãe é muito crítica. Tem um desafio da relação com a menina com essa mãe, e ela toma refúgio na amorosidade, na delicadeza, na doçura do pai. E ela começa a competir com o feminino.
Porque nesse momento que se forma o Édipo, ela tá ali querendo formar a dupla com o pai. E essa mulher vai ter desafios com a energia feminina na sua vida adulta. E ela olha para esse pai idealizado, perfeito. E aí, todos os homens que chegarem na vida dela, ela vai comparar com esse ideal do papai. E nunca vai ser bom o suficiente. Então, é uma mulher que tende a ser exigente no seu relacionamento. E quando ela ocupa esse lugar de exigência no seu relacionamento, o que ela tá fazendo com o homem? Sufoca, né? Sufocando, tirando o seu poder, castrando o masculino do homem. Tira a força do homem. Tira a força do homem. Disso tudo agora, Lucas. Então, é um acender de luz ou um tapinha de amor aqui para as mulheres que estão nessa postura. Porque um dos grandes desafios que a gente vive hoje não é a questão do masculino. Um dos grandes desafios que a gente vive nos tempos atuais é a falta do masculino. Porque tá castrado, porque tá abafado. E a mesma coisa, o filhinho da mamãe. O filhinho da mamãe, ele vai estar nessa posição. O masculino dele tá castrado, tá abafado. O masculino, gente, tem fúria. E não vai dar para tirar essa fúria do masculino. O masculino elevado, ele aprende a ter domínio sobre essa fúria e conduzir ela para a construção elevada, inspiradora e transformadora no mundo. O problema vem na falta do masculino porque quando ele é castrado e abafado, essa fúria não é desenvolvida. Ele contém essa fúria e aí aonde que vai sair? Em violência, em agressividade. Sim. Então o problema não é o masculino, é a falta da energia masculina elevada, Consciente, construtiva, né? Consciente. Percebem? É bem importante a gente jogar luz para essa dinâmica, porque eu vejo muitos casais se debatendo exatamente nesse lugar. Muito interessante, porque existe um centro de energia aqui, né? Com potencial de expressão e ação, execução. Mas, realmente, quando a gente... Olhando por essa perspectiva que você trouxe, quando isso é, de alguma forma, limitado, ela se converte numa outra coisa que se torna destrutiva. Isso, perfeito. Que muitas vezes vai ter uma expressão violenta, agressiva. É isso. Então, olha a importância de dar a vazão correta para essa fúria, para essa energia do masculino. E especialmente o masculino, homem, que tem o traço da rigidez, gente. Porque esse cara vai ter muita energia. Sim. Verdade. Põe essa raiva pra funcionar, pra construir. Legal. E isso é uma chave maravilhosa para um casal, porque se o casal quer prosperar, precisa ter essa consciência para se ajudar. Sim, para entender quando essa dinâmica, né, começa a emergir, tem que começar a identificar. Fala assim, opa, peraí, por que talvez... Eu já me senti assim. Eu já falei para o pessoal, eu estou me sentindo limitado, estou me sentindo... Não lembro a palavra que eu usei. Mas foi como se você não tivesse força de ação. Me diminuindo, porque fica mais difícil o meu fazer quando a gente está em contato, quando a gente está dentro da nossa dinâmica. Fica mais pesado. Mais desafiador. É da dinâmica da dor, né? Da dor, da inconsciência. Mas aí a gente chegou nessa consciência pra gente, peraí, vamos abrir esse campo aqui pra entender como que a gente pode... O que é esse controle? O que é essa exigência que tá acontecendo? Como que a gente pode deixar isso mais leve, mais seguro? E esse controle é uma necessidade de proteger o território, né? Exatamente. Uau! Nossa, exatamente. Maravilhoso, gente. Então, fica essa dica, esse olhar cuidadoso para os relacionamentos de vocês. Cuidado para não estarem ocupando o lugar da filhinha do papai, do filhinho da mamãe. Da filhinha sem papai. Da filhinha sem papai. Vamos falar mais sobre isso no próximo episódio também. Quero. Para que de fato você ocupe o lugar de homem e de mulher dentro do teu relacionamento. É isso que vai conduzir para um relacionamento saudável. E aqui vem as chaves do autoconhecimento. Não há como a gente construir um relacionamento saudável sem essa base de autoconhecimento, de tudo isso que a gente vem falando aqui desde o primeiro episódio do podcast, né, gente? De verdade. Porque senão é todo um movimento inconsciente.
Eu espero que tenham caído boas chaves para vocês aí. E quero finalizar deixando um convite. As inscrições para a mentoria Portais do Ventre. E essa, meus queridos, é exclusiva para as mulheres. Ainda não desenvolvemos algo para os homens também. As inscrições estão abertas. Se você quiser participar, clica no link, se inscreve. E a gente vai tratar exatamente essas feridas emocionais. Vou partir do mapa, do diagnóstico, da análise corporal para você saber quais são os percentuais de cada uma das feridas na tua personalidade. E a partir daí traçar a tua rota de purificação e de ativação dessa sabedoria feminina, cristalina, solar, pura, que vai ser ativada em cada um dos 8 portais no ventre. Se tiver interesse, clica lá no link e vem. Tá muito linda, muito linda. Que lindo, já quero participar também. Bora lá. E se você também estiver assistindo esse episódio, marca a gente nos stories, @NandaBiolchini, @TribeZen, @Círculo das Emoções. A gente fica muito feliz com todo o feedback que a gente recebe. Aí tem vários casais que ouvem e eu tenho certeza que está trazendo muita chave, muita cura. Maravilhoso. Maravilha. Gratidão, gente. Até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.